Louvado seja o Senhor, amém? O Senhor é presente neste lugar, igreja. O Senhor Jesus está aqui. A glória do Senhor está aqui neste lugar, aleluia. Comece a falar com o Pai nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, Pai, nessa noite, Senhor. Nós, Senhor, estamos agora neste momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, Pai, mas a Tua voz ministrando sobre esta igreja aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que grandes coisas o Senhor faça no nosso meio nessa noite, Pai. Curas, libertações, renovações, transformações de vida, Pai. E que haja salvação no nosso meio nessa noite, Pai. Para louvor e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor, que nós temos esse privilégio. Você tem um privilégio de estar na casa do Pai, adorando a esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, vivo e verdadeiro. Que Deus ministre ao teu coração, que você abra o teu coração, que você preste atenção na voz do Senhor para a tua vida nessa noite. Prepare espaço para o crescimento de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Está lá em Isaías, no capítulo 54. Se você puder acompanhar comigo, Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo de número 2 e o versículo de número 3. Que diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Versículo 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 54 do livro de Isaías. Não começa com a guerra, não começa com o juízo e nem com derrota. Ele começa com uma ordem de Deus para crescer, para haver crescimento. Mas para a gente entender um pouco desse texto, nós temos que voltar lá para Isaías 53. Um dos capítulos mais impressionantes da palavra do Senhor. Um capítulo tremendo, onde o profeta descreve séculos antes a obra redentora de Jesus Cristo aqui na terra. E ali vai falar sobre sofrimento, sobre a rejeição, sobre a cruz, sobre o sacrifício pelo pecado do homem. Mas chegamos nesse capítulo, no capítulo 54, algo muda completamente. Algo muda. Depois da cruz vem essa expansão. Depois do sofrimento, meus amados irmãos, vem o crescimento. Depois da dor vem uma multiplicação.
E Deus começa a falar com Sião, representando aí o povo de Deus. E usa a imagem de uma mulher estéril, né? E ele, aqui nessa cultura, neste momento, nessa cultura bíblica, isso era muito ruim. Uma mulher estéril carregava consigo uma vergonha social, carregava consigo frustração, carregava sensação de inutilidade, esperança quebrada. Era assim que uma mulher naquela época se sentia. Mas interessante que Deus pega exatamente essa imagem dessa mulher. E agora você vai crescer. Agora você vai multiplicar. Agora você vai transbordar. Então Deus declara: alarga o espaço da tua tenda, diz o Senhor. Ali para o povo hebreu, essa imagem de tenda, irmãos, era algo muito claro para eles. Desde o dia aí de Abraão, o povo vivia em tendas. Eles viviam em tendas, e aquela expressão da tenda para eles era algo que eles viviam, era algo que eles sentiam. E quando uma família começava a crescer, não se destruía a tenda. Faziam 3 coisas: estendiam as cortinas, alongavam as cordas, firmavam as estacas. Primeiro, irmãos, vinha a preparação. Depois vem o crescimento. Deus sempre manda primeiro preparar o espaço, antes de vir a promessa. Porque o crescimento, irmãos, sem estrutura, ele vira uma confusão tremenda. E nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de coisas certas, de coisas direitas. Nosso Deus não é Deus de confusão. Aleluia! E o Senhor diz 3 coisas no texto: amplia, não impeças e firma bem. Deus está dizendo ao povo: eu estou para fazer algo maiores em vocês, algo que vocês nem imaginam eu vou fazer. E existe algo interessante aqui, neste momento. O texto não diz assim: espere crescer. O texto diz assim: prepare-se para crescer. É diferente. Porque na lógica do Senhor, a preparação ela vem antes dessa manifestação. A estrutura vem antes da expansão. A fé, irmãos, é antes do milagre. Você precisa ter fé para que o milagre aconteça. É antes. E essa palavra não era só para Israel. Ela aponta para o crescimento da obra do Senhor. A obra de Jesus Cristo, quando o Evangelho começou a crescer, a expandir entre as nações, e hoje nós chegamos aqui, estamos aqui na igreja, porque aquilo que parecia pequeno, iria crescer, aquilo que parecia ilimitado, iria expandir, aquilo que parecia estéril, frutificou. Esse é o nosso Senhor. E Deus continua dizendo para a sua igreja hoje. Deus continua falando.
alarga o espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda. Isso revela algo tremendo para nós, irmãos. Deus anunciando um crescimento. E olhando para esse texto, eu vejo 3 princípios espirituais maravilhosos. Deus nos manda, irmãos, ampliar a visão. Amplia a sua visão. Amplia o lugar da tua tenda. Deus manda também remover as limitações. Não o impeças. Já ouviu aquela limitação? Não, isso não dá certo. Não, isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Isso não é para minha família. E Deus manda fortalecer a estrutura. Firma bem as estacas. Firma, porque algo grande eu vou fazer, diz o Senhor. Se Deus está mandando isso, irmãos, mandando ampliar, é porque algo maior já está a caminho. Se Deus manda preparar a tenda antes do milagre chegar, é porque Deus sabe o que Ele vai fazer. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem aqui ainda acredita que Deus ainda vai fazer crescer aquilo que parecia acabado? Aleluia! Quem acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Então levante a sua mão assim, ó, em adoração ao Senhor, e diga assim: eu estou me preparando para o que Deus vai fazer. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a obra, irmãos, é dele. A obra do Senhor é dele. Não é minha, não é sua, é do Senhor. E Deus manda preparar espaço para o milagre. Aleluia. E Ele diz, através do profeta Isaías: alarga o espaço da tua tenda. Ele está estabelecendo um princípio, irmãos, muito profundo. Deus prepara o milagre antes do milagre acontecer. Observe algo interessante nesse texto. Deus não falou ainda sobre multiplicação, mas já está falando sobre expansão do espaço. Ele não disse assim, ó, tem que ter mais espaço, porque eu vou multiplicar. Ele só diz, tem que ter mais espaço. A lógica humana diz, quando crescer, eu aumento esse espaço. Isso é lógica do dia a dia nosso aqui. Mas a lógica do Senhor, ela é completamente diferente. A lógica de Deus é aumente o espaço, porque algo grande está chegando. Aleluia. Deus estava ensinando esse povo esse princípio. Quem realmente acredita que Deus vai fazer
Quem realmente acredita que Deus está começando a agir no nosso tempo? Amém? A tenda, irmãos, era mais que uma morada. Lá nos dias, desde os dias lá de Abraão, viver em tendas representava algo grande. Representava a dependência de Deus. A caminhada pela fé. A vida em movimento com o Senhor. Isso eram como eles viviam nessas tendas. Isso acontecia. E todos nós aqui hoje moramos num lugar fixo, não é verdade? Sim ou não? Sim. Tem alguém aqui que mora em tenda? E eu não estou sabendo? Não, né? Mas lá eles viviam isso. Por isso, quando Deus fala assim, alarga, Ele não está falando apenas no espaço físico. Ele está falando para uma capacidade, ampliar essa capacidade espiritual, para receber aquilo que Deus vai fazer. Porque existe esse princípio, irmãos. Se a gente lembrar um pouco lá do vinho novo, que está lá em Lucas, no capítulo 5, depois você pega lá. Esse princípio foi ensinado por Jesus Cristo, quando falou sobre o vinho novo que precisava. Ou seja, novos níveis exigem novas estruturas. E Deus está dizendo, prepare para algo que ainda não aconteceu, mas que o céu já decidiu, aleluia! O céu já decidiu que a bênção do Senhor vai estar aqui nesta igreja, que Ele vai multiplicar, que vai acontecer salvação, renovação, transformações de vida, que vai haver salvação neste lugar. O céu já decidiu, então vai acontecer. A pergunta é, você está preparado para isso? Deus sempre manda preparar antes de liberar. Lembram do azeite da viúva? Está lá no livro de 2 Reis. Está no 2 Reis, lá no capítulo de número 4. O profeta Elias diz o que para a viúva? Ó, vai pegar mais vasilhas. Pega vasilhas. Antes do milagre do azeite acontecer. O milagre só parou quando acabaram as vasilhas. Quando acabou a vasilha, meu amado irmão, acabou o milagre. A capacidade determina o limite da manifestação. E você? Como é que está a sua vida? Como é que está o teu caminhar com o Senhor? Será que você tem limitado a expansão de Deus na tua vida? Deus quer multiplicar. Deus quer expandir. Deus quer fazer grandes coisas. Na multiplicação dos pães, antes aí do milagre, Jesus fez o que? Mandou organizar. Organiza. Mandou os discípulos organizarem a multidão em grupos. Primeiro houve a organização, depois veio a multiplicação. Quando Deus está dizendo, alarga a tua tenda,
prepara o espaço, aleluia, porque é algo tremendo. Isso é fé, irmãos. Fé é preparar o espaço para aquilo que Deus prometeu. E Deus continua dizendo à sua igreja hoje: amplie a sua fé, amplie a sua visão, amplie a sua expectativa. Porque muitas vezes não é o problema não é a falta de promessa. O problema é a falta de espaço para a promessa se manifestar. Esse é o nosso Senhor, irmãos. E o Senhor deseja essa ampliação, porque é reino de Deus. Sabe, existem alguns princípios que é claro para mim. Para mim é muito claro. Quando nós vamos, por exemplo, abrir um grupo de koinonia, e alguém diz assim: mas acho que eu não estou preparado. Isso não é vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a ampliação de reino. Quando alguém diz assim para mim: não, eu ainda preciso fazer um monte de coisa. Eu estou dando um exemplo aqui só de um grupo de koinonia, mas eu posso citar vários exemplos de outras coisas que o Senhor nos chama a gente a fazer. O Senhor está dizendo para mim e para você assim: prepara espaço, porque eu quero ampliar. Agora, se você não alargar a tua tenda, não vai ter espaço. Você não vai receber essa multiplicação. O Senhor diz para você: pode alargar, que eu vou preparar essa expansão. Quando Deus manda ampliar isso, quando Deus manda ampliar a tenda, é porque já está decidido, irmãos. Já decidiu que vai fazer um milagre, algo maior vai acontecer. E depois também, segundo ponto, que o crescimento exige romper limites. Depois que Deus manda alargar o espaço da tenda, Ele dá uma ordem: não o impeças, alonga as tuas cordas. Algo profundo também. Irmãos, a tenda, ela só podia crescer se as cordas fossem esticadas. Cordas que não são esticadas mantêm a tenda do mesmo jeitinho. Fica igualzinho, sabe? Já viu isso? Não cresce. Quantos crentes imaturos, quantos crentes que às vezes, na primeira situação, na primeira adversidade, você realmente olha o nível de espiritualidade. Crentes que não têm mais vontade de estar na casa do Senhor. Crentes que não querem mais o profundo, só querem algo raso. As cordas
a tenda, desculpa, ela só podia crescer se as cordas fossem esticadas, além daquele limite que ela já estava. Porque senão a tenda fica do mesmo tamanho. E lá na estrutura no deserto de uma tenda, as cordas eram responsáveis, irmãos, para definir o alcance da tenda. Elas determinavam até onde o tecido ia. Era o tamanho. Aonde ela ia, está pronto. É ali que vai a minha tenda. Isso revela algo tremendo para nós. Muitas vezes não é Deus que limita o crescimento, porque o nosso Deus não limita crescimento. São as cordas, na forma como nós colocamos. Corda, sabe do quê? Do medo, da incredulidade. Cordas, irmãos, de experiências passadas, experiências que foram frustradas, experiências passadas suas não determinam o que você vai viver hoje com o Senhor. Mentalidade pequena, acomodação espiritual. Nós temos que expandir isso. E Deus está dizendo para o povo: se prepara para ir além do que você já viveu. E algo que poucos não observam, o texto diz assim: não o impeças. Isso significa que uma própria pessoa pode impedir. Irmãos, não era o inimigo, não eram as circunstâncias, não era nada disso. Era não o impeças. Muitas vezes Deus quer fazer algo grande na tua vida, algo tremendo no teu ministério, algo tremendo na igreja, mas a mentalidade continua pequena. Deus não quer isso. Deus está dizendo: vamos romper os limites. Estica essa corda. Não impede isso. Deixa eu agir, diz o Senhor. Agora é verdade, irmãos, que quando esticamos, gera uma tensão, né? Se você esticar uma corda daqui a ali, bem esticada, você vai ver a tensão daquela corda. Fica sob pressão. Todo o crescimento espiritual envolve essa tensão, essa pressão, esse desconforto. Isso acontece na tua vida. Isso acontece na tua família. Isso acontece no teu ministério. Isso também acontece aqui na igreja. Quando você começa a se colocar na presença do Senhor, quando você começa a sair da zona de conforto, porque crescimento gera isso. Para você crescer, para você ver o crescimento, é preciso sair dessa zona de conforto, enfrentar desafios novos, lidar com responsabilidades maiores.
e confiar em Deus em níveis mais profundos. Por isso Deus diz assim: estende, alongue e não impeça. Irmãos, quantos crentes estão impedindo o crescimento do Senhor? Quantos crentes estão vivendo uma vida de rotina? Deus não quer vida de rotina para a tua vida, irmãos. Deus quer expandir. Deus quer fazer algo grande na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas, maravilhosas na tua vida. Agora, se eu não me coloco na presença do Senhor, se eu não saio dessa zona de conforto, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai viver o raso do Senhor. E Deus não quer isso para você. Deus quer uma vida abundante para você. Deus quer renovar as coisas para você. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua família, nos teus relacionamentos. Que você amplie essa visão. Comece a enxergar de uma forma tremenda. Não limite as coisas que Deus tem para você. Alto, irmão. O nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que cuida de tudo. É o dono de todas as coisas. E por que é que você está limitando ao Senhor? Não limite os milagres do Senhor na tua vida. Ah, mas nós vamos fazer um grande evento e nós precisamos de dinheiro. Quem é o dono do dinheiro? Deus comanda todas as coisas. Nós vimos aqui, testemunho do pastor Mateus, o que Deus tem feito lá. Irmãos, o que Deus já fez nessa igreja, foram grandes coisas, mas a gente esquece do que Deus fez. Deus fez maravilhas nesse lugar. Deus tem feito maravilhas nesse lugar. O crescimento exige romper esses limites. E romper os limites é pensar grande. Pensar em algo novo para a tua vida. Algo novo para o teu ministério. Algo tremendo para nós aqui. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio que um dia esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio que um dia este lugar nós não vamos conseguir manter um culto só não. Nós vamos ter que fazer 2, 3. Aleluia! Mas vai ter pressão, irmãos. Sabe por quê? Porque vai ter que ter mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para louvor, mais pessoas para isso, mais pessoas para som, e assim vai. A pergunta é, você que está aqui hoje, você que está através da nossa live, está disposto a esticar essa corda, para que a tenda cresça? Ah, não, estou não.
Eu não quero esticar essa corda, não. Será que você está pensando assim? Eu ter trabalho? Mais trabalho? Você não quer viver a bênção do Senhor? Pedro, andando sobre as águas. Quando Pedro sai do barco, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele rompe o limite, irmãos, natural. Ele sai da segurança do barco para viver o sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus está nos chamando nessa noite. Vamos romper. Vamos viver o sobrenatural do Senhor. O milagre estava fora do limite conhecido dele. Alarga a tenda, fala de uma preparação. Mas estender as cordas fala de romper limites. Você só vai viver o novo quando aceitar ir além do que já conhece. Pedro não sabia andar sobre as águas, sabia? Não sabia. Ele sabia ficar lá no barco, certo ou não? Ele não tinha experiência de andar sobre as águas. Mas ele começou a romper quando ele diz para o Senhor, e o Senhor fala assim para ele: venha. Que você comece a viver isso. Muita gente, irmãos, quer milagres, quer novas experiências, quer novos níveis espirituais, mas não quer esticar as cordas, não quer sair da zona do conforto, não quer viver o sobrenatural. E às vezes vai ter que sair sim, porque se não sair, não vai romper. Se não sair dessa zona de conforto, não vai romper, não vai ver o sobrenatural do Senhor. E às vezes vai ser assim, e assim mesmo. Se você esticar as cordas, como eles fizeram lá, a tenda vai crescer. Deus não amplia as tendas, irmãos, sem primeiro esticar as cordas. Às vezes, não é o diabo que está impedindo. Às vezes é a nossa mentalidade pequena. Pensar pequeno. Não pense pequeno. Tem alguém aqui que consegue medir o tamanho do nosso Deus? Tem alguém aqui que consegue dizer: é 100 metros, 500 metros? É muito grande, é muito, muito, muito grande. Ninguém é capaz de medir o tamanho do nosso Senhor. E por que é que a gente tem limitado? Por que é que nós temos pedido tão pouco? Diga para alguém que está do teu lado aí. Diga assim: Deus vai
fazer maior do que você imagina. Seja canal de bênção aí para uma pessoa que está aí do teu lado. Diz assim: Deus vai fazer maior do que você imagina. Aleluia. Agora, para sustentar esse crescimento, as estacas precisam ser profundas. Imagina você esticar uma corda em uma estaca rasinha. Vai, ó, vai quebrar, não vai? Hã? O texto diz assim: firma bem as estacas. A tenda ficava perfeita por causa disso. A cortina formava um espaço, as cordas esticavam a tenda, mas eram as estacas, irmãos, que dava estabilidade. Sem estacas fortes, quanto maior fosse a tenda, maior seria o risco dela cair. De vir o vento. Por isso Deus diz assim: amplie, estende, alongue, mas firme as suas estacas. Algo profundo para nós, irmãos. Quanto maior for a expansão que o Senhor tem para a tua vida, mais profunda precisa ser as suas estacas. Suas estacas espirituais. Aqui tem algo espiritual que Deus diz, carrega esse sentido de aprofundar, de consolidar e de tornar inabalável. Ou seja, o crescimento que eu vou enviar. O Senhor está dizendo assim: o crescimento que eu vou enviar exige profundidade espiritual. E de novo, muita gente quer crescimento. Muita gente quer expansão, quer multiplicação, quer novas conquistas. Mas Deus diz assim: se as estacas não forem profundas, não tem como sustentar. As estacas representam os fundamentos espirituais. Entre eles, nós precisamos falar. Você quer viver algo novo? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Você quer ver os milagres do Senhor? Você quer ver as maravilhas do Senhor? Você quer ver o Senhor agir de uma forma poderosa? Mas a pergunta é: como está a tua vida com Deus? Uma vida sem oração, uma vida sem intimidade, uma vida sem dependência de Deus, não suporta qualquer crescimento. Então, se você quer viver isso do Senhor, você precisa ter uma vida com Deus. Palavra de Deus, que nos mantém firme. Quantos crentes querem viver tudo isso, mas se afastam da palavra do Senhor, tomam decisões segundo a sua vontade, se afastam do que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor é clara, para mim e para você. Mas eu quero isso, mas eu não quero seguir a palavra de Deus.
você não está firmando estacas. Caráter espiritual, irmãos. Deus, Ele quer sustentar aquilo que realmente vale a pena. Caráter espiritual. E aqui a gente podia ficar a noite inteira falando sobre isso. Deus está nos teus negócios. Deus está à noite lá quando você está sozinho. Para a gente pensar. Quanto maior a tenda, maior são as cordas, mais profunda precisa ser as estacas. Deus, Ele não aumenta apenas o espaço, Ele aprofunda as raízes. E de novo, irmãos, eu tenho algo para dizer para você. Para você que veio aqui hoje, para você que está através da nossa live. Deus não sustenta crescimento com estacas rasas. Deus não vai sustentar esse crescimento. A tenda pode até ser grande, mas são as estacas que vão impedir se ela cai ou não. Amém? Glória a Deus. E eu já estou quase terminando. E o verso de número 3, ele termina dizendo: transbordarás para a direita e para a esquerda. Deus não apenas prometeu restaurar Israel. Deus prometeu expandir. E Deus diz para você hoje: amplia a tenda. Amplia a tua tenda. Alonga as tuas cordas. E firme as suas estacas. Porque algo grande está chegando. Porque algo novo vai chegar. Talvez a sua vida passou por um silêncio, por espera, por perdas. Mas Deus está dizendo para você assim: prepara o espaço. Deus está dizendo para você: prepara o espaço. Pode preparar, porque o crescimento já foi liberado no céu. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus diz assim: amplia a tua tenda, é porque o crescimento já está a caminho. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: vocês transbordarão para a direita e para a esquerda. Isso significa expansão. Se você que está aqui hoje crê que Deus pode ampliar a sua vida espiritual, a sua vida familiar,
a sua vida na tua casa, a sua vida aqui na igreja, o seu ministério, enfim, todas as áreas da tua vida, porque Deus trouxe essa palavra, é porque vai acontecer crescimento, irmãos. Mas se você crê que Deus vai ampliar isso, fique de pé. Eu sei que na hora que nós estávamos ministrando, na hora que nós estávamos falando, eu sei que o Senhor, de uma forma sobrenatural, agiu aqui no nosso meio. Eu sei que o Espírito Santo tocou em algumas vidas aqui. Eu sei que na hora que nós estávamos falando sobre preparar o espaço para o crescimento de Deus, quando nós falamos das tendas, de alongar as tendas, as cordas e preparar as estacas, eu sei que o Espírito Santo de Deus tocou na tua vida. Talvez falou com você em função do teu ministério. Talvez falou com você da tua vida lá no trabalho, lá na tua casa. Eu não sei onde, mas eu sei que o Senhor ministrou aqui no nosso meio. Por isso, neste momento, eu quero orar com você. Primeiramente, eu quero orar com... Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, levante a sua mão, quero orar com você. Tem alguém no nosso meio nessa condição, que ainda não é crente, não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quer ampliar a sua vida, quer ver o crescimento de Deus sobre você? Somente levante a sua mão, quero orar com você. Tem alguém? Não? Então eu quero orar com você, que sentiu esse manifestar do Senhor, sentiu essa preparação para o crescimento. Eu quero orar com você. Somente coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, prepara a minha tenda para o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai, nessa noite, Senhor. Está aqui, Senhor, a tua igreja, Pai. Senhor, o teu Espírito Santo tocou em várias vidas aqui, Senhor, e eles sentiram esse preparar do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, alonga a tenda, Pai. Prepara eles para o crescimento, Senhor. Prepara eles para o milagre, Pai. Prepara eles para romper os limites. Prepara eles, Senhor, para sustentar as estacas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Pai. Oh Deus de maravilha, Deus de poder, Senhor. Age, Senhor, nessas vidas, Senhor. Age, Senhor, na vida financeira, Pai. Age, Senhor, na vida material de cada um dos seus filhos, Pai. Aqueles, Senhor, que estão passando pela prova, Deus. Em nome de Jesus, traz crescimento, Pai. Alonga, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Também quero te pedir, Pai,
sobre o ministério dos teus filhos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, traz crescimento, Senhor. Traz crescimento, Senhor, que eles nunca viram acontecer sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Traz isso sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Também quero te pedir, Pai, por aqueles, Senhor, que não tem feito exatamente nada, Pai. Tem sido crente, Senhor, de banco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, incomoda essas vidas, Pai. Incomoda, Senhor, e faz eles entenderem, Senhor, sobre crescimento da obra do Senhor. Faz eles entenderem, Pai, que eles precisam, que eles necessitam ouvir o chamado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe grandemente. Que você se prepare aí. Pode se preparar. Aleluia. Porque eu creio, irmãos, que grandes coisas o Senhor tem para nós. Aleluia. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, pastor Marcos.